país tem assistido aí uma chamada disputa de narrativas, que é uma das coisas mais nonsense da história do país. Lembra o início do rádio aí, até nos Estados Unidos. Meu pai era criança em Buenos Aires e quando começa a era do rádio se espalha que o mundo ia acabar. Foram todos para a praça em Buenos Aires para esperar o mundo acabar. Aqui no Brasil ocorreu algo semelhante. Mas o nonsense da chamada disputa de narrativas chegou a um nível inacreditável. Então você tem um episódio dos médicos cubanos se retirando do país. Qualquer análise racional vai mostrar um conjunto de exigências feitas pelo futuro governo Bolsonaro, que houvesse o revalida para esses médicos, que o pagamento não fosse mais para o governo cubano, um conjunto de exigências para acabar com mais médicos. E temos todo um histórico de declarações do Bolsonaro contra os médicos. Mas temos intervenções dele, enquanto deputado, querendo proibir a vinda para o Brasil de famílias de médicos cubanos. Agora ele diz que libertou os cubanos que não podiam receber as famílias. Ou seja, você tem um apanhado amplo que mostra digamos, um mentiroso clássico. Esse mentiroso clássico, no caso brasileiro, foi eleito presidente da República. Quando você tem uma imprensa que funcione, que tem respeitabilidade, a mediação da notícia é dada pela mídia. Ou seja, você tem o pessoal do Bolsonaro dizendo isso, que libertou, foi a abolição da escravatura dos cubanos, que os cubanos que não tiveram responsabilidade em relação ao Brasil, e tem outro lado dizendo que a saída dos cubanos, com todos os reflexos aí de 600 e tantos municípios que vão ficar sem médicos, se deve ao Bolsonaro. Quem que faz a mediação da opinião pública? Deveria ser a mídia, os chamados jornais da grande mídia, aqueles que definem a opinião. Só que você não tem essa imprensa aqui. Essa imprensa, desde a campanha do impeachment do Collor, lá atrás, ela passou a praticar um jornalismo de guerra que consistia em sempre dar versões que interessavam, que davam manchete no começo, mesmo que não fosse em cima de avaliações erradas, sensacionalistas, desde que desse leitura. Depois de 2005, quando você tem o Roberto Chivita montando a cartelização da mídia, implantando definitivamente o jornalismo de guerra, qualquer veleidade de mediação vai por água abaixo. Então, quando a Veja vem com a história que as Farc vão invadir o Brasil, quando vem com a história do dinheiro cubano em garrafas de rum, quando vem a Folha com a história da ficha falsa da Dilma, quando vem o Jornal Nacional repercutindo todos esses pontos, transformando compra de paçoca, aí, de tapioca, não sei o quê, em escândalo, jogando... Vamos pegar um caso típico aqui agora, esse viaduto que caiu em São Paulo. Eu estou há 5 dias, desde que caiu o viaduto, querendo saber quando foi construído, quem construiu. Ninguém dá. Não tem uma informação sobre isso. Se fosse no período Haddad, já teria a manchete, a criminalização do governo Haddad. Então, digamos, todo esse trabalho, que poderia, olha, vou te falar, a coisa mais fácil que ocorria era fazer a crítica consistente do PT e da Dilma, uma crítica consistente, que ajudaria a corrigir erros ou a condenar o partido pelos erros não corrigidos. Né? Mas quando você entra em jornalismo de guerra, então, digamos, o que importa é ganhar a narrativa. E essa questão da narrativa veio especialmente também em termos de mercado financeiro, em cima do lobby de mercado. Então, quando você fala, não, o país tem cento e tantas, 60, não sei quantas que eles falam, estatais, que... O Brasil já foi, tudo que quanto é estatal relevante, já foi privatizado. Você sobrou aí Vale do Rio Doce, Vale do Rio Doce? Não, já foi. Vale do Rio Doce já foi. Sobrou Eletrobras, sobrou o Banco do Brasil, os bancos públicos, BNDES, Caixa, o resto é irrelevante. Mas você martela aquilo de maneira a criar uma narrativa. A história de que a Petrobras estava quebrada. Uma notícia totalmente inverídica, falsa. Ou a história de que a crise da Petrobras se deveu à corrupção. Uma bobagem. A corrupção que existiu e foi grande lá é irrelevante em termos de resultado da Petrobras. O que levou à queda da Petrobras foi a redução do valor da Petrobras, foi a queda de preço do petróleo. Quando teve a queda de preço do petróleo, você tem um ajuste que você faz no balanço. Por quê? Se eu tenho petróleo a $100, a minha perspectiva de faturamento nos diversos investimentos que eu fiz é X.
Se cai para $20, $18, é muito menos. Então eu faço um ajuste contábil em cima dessa perspectiva de faturamento de cada setor. Algo que existe, o Banco do Brasil faz isso com devedores dele, todo mundo faz, todos os bancos fazem. É um ajuste contábil. Aqui foi tratado como se fosse o valor da corrupção. Então, se você pegar desde lá de trás, diariamente, você viciou o organismo da opinião pública em toda a sorte de manipulação. E mais aquela arrogância que acompanhou a mídia desde o impeachment do Collor, como se fosse o poder maior. Então, tudo isso matou a capacidade de mediação da mídia. Então, quando chega um novo governo, que tem um chanceler aí com os absurdos que ele fala, que o aborto é uma invenção da esquerda porque querem repetir o que o Herodes fez, tentou fazer com Jesus Cristo. Isso aí é um samba do crioulo doido. Então você tem, digamos, uma visão religiosa fundamentalista que está por trás dos atos aí do governo Bolsonaro, dos filhos do Bolsonaro, profundamente fundamentalista. Na segurança você tem essa questão de que se armar toda a população acabam os problemas de segurança. É um conjunto de afirmações absolutamente sem fundamentação técnica, sem fundamentação científica, ou mentiras deslavadas aí, como essa questão do Mais Médicos. Mas a imprensa não consegue fazer mediação. Então, por quê? Porque ao longo de todos esses anos, desde que o Roberto Tivita implantou esse jornalismo de guerra em 2005, essa catalisação da mídia, acabando, afastando todos aqueles jornalistas que faziam contraponto, a mídia ela ganhou um poder de manipulação que previsivelmente matou a capacidade de mediação dela. Então, quando vem... Eu lembro quando eu escrevi o jornalismo dos anos 90, eu já denunciava essa... A mídia não tinha chegado aos pés do que virou de manipulação posteriormente. Já criticava essa manipulação, mostrando que isso teria uma queda da qualidade jornalística que comprometeria a informação. A informação é fundamental dentro de um ambiente democrático e de mercado. É fundamental. Por quê? Através da informação você forma opinião. Através da opinião você forma os pactos jurídicos, políticos, constitucionais e tudo. E dali derivam as leis. E as leis elas têm por trás de si um consenso sobre o que é certo, o que é errado, o que é irregular, o que não é irregular, que não é definido em lei. Digamos, se você começa a ter um avanço civilizatório no país, isso aí se insere nas práticas da opinião pública, nas práticas jurídicas. O que aconteceu foi que você teve esse desmonte da credibilidade da informação ainda no período de predomínio da mídia. E agora vem as redes sociais bagunçando mais ainda. Então qual é o problema? O problema é que não adianta a mídia dizer que Mais Médicos é culpa do Bolsonaro, porque o pessoal dele vai acreditar no que saiu no WhatsApp e nas redes sociais deles. Mas o grande problema são os filtros, os canais de controle. Por exemplo, você chega nos Estados Unidos, as maluquices do Trump lá, você tem os canais de controle dentro do próprio governo. Você tem técnicos de carreira e tudo que sabe, isso aqui é uma loucura, isso aqui não é loucura. Então eu tenho que segurar isso aqui. Então é o que está impedindo que as maluquices do Trump tenham consequências maiores lá. Mas por trás de tudo isso, você tem uma mídia de opinião, um jornalismo de opinião que faz a cabeça desses setores técnicos do governo impedindo esses abusos. Eles se alimentam das avaliações técnicas dos setores, dão as informações, ajudam a criar um consenso que, se não é para o eleitor comum que vota em Trump, é para aqueles setores técnicos incumbidos de impedir o desmanche do país. Só que deixou de existir no Brasil há muito tempo. A mídia criou, nesse período todo, dentro das próprias corporações públicas, uma militância permanente, o antipetismo aí como fator central da militância desse pessoal. Então, pouco importa se nós vamos deixar milhões de pessoas sem médicos. O que importa é que nós vamos tirar esses cubanos comunistas daqui. Se eu tiver que fazer investimento público em áreas de infraestrutura, isso é comunismo. Ou seja, todo aquele primarismo que a gente ironizava até algum tempo atrás, informações que não tem nada a ver com ideologia ou com política. Você pode ter um pensamento conservador ou de direita perfeitamente racional, com propostas racionais de alternativa de país, como você tem na esquerda também,
Daí você tem um embate de ideias, mas dentro desse campo da racionalidade. Mas o que você conseguiu com esse período todo foi a avacalhação absoluta dessa mediação que a mídia deveria implantar. Então, por exemplo, vamos pegar a Folha aí, que deu aquela matéria sobre os fake news aí da campanha, os WhatsApps aí da campanha do Bolsonaro. A maneira como as redes sociais responderam, não responderam em nada, né? Está sendo apurado. Mas daí a Folha ela tem que recuperar aquele padrão de mediação. Assim, o que é o padrão de mediação? Eu elogio o que tem que ser elogiado, critico o que tem que ser criticado. Com isso eu ganho peso. Porque o sujeito que está lá na outra ponta, ele vai querer se basear nos critérios que a imprensa tem, se tiver critérios. Se não tiver critérios, se tudo que fizer é errado, pouco importa para ele. Aí, o que eu fizer, eu vou dizer que é errado. Que é errado mesmo. Ou se tiver uma imprensa absolutamente chapa branca, pode despreocupar que a imprensa sempre vai justificar. E daí você fica sem esse discernimento. Né? A Folha hoje, por exemplo, para criticar esse ministro das Relações Exteriores aí dos discos voadores, ela fala, não, o Bolsonaro escolheu bons quadros para outros ministérios. Gente, eu estou louco para encontrar um fator para poder elogiar o Bolsonaro, para mostrar que são critérios que estão por trás das críticas. Mas não tem. Você tinha um fator aí que dava um pouquinho de otimismo aí, que eram os generais da infraestrutura, que apresentaram um plano bem montado aí sobre a visão integrada de logística e tudo. Daí você coloca, pô, isso aqui é o campo racional, tem informações de que esse pessoal é o pessoal que impede as maluquices do Bolsonaro, de repente esse general sai, não é aceito. Tiram do centro das decisões. O centro das decisões fica o Bolsonaro, os filhos do Bolsonaro, fica o general Heleno, que pelos twitters dele, ele vê comunista embaixo da cama, e o Onyx Lorenzoni, que não tem capacidade de articulação nem do Congresso. E na área econômica, o Paulo Guedes aí com essas maluquices. Por que é maluquice o negócio do Paulo Guedes? Porque se você vai ser ministro, você tem um conjunto, você tem as circunstâncias das decisões que você vai tomar que estão sujeitas aí a negociações políticas, a pressões, algumas são absolutamente inviáveis, outras você tem que negociar. Depende de um jogo de cintura monumental. Daí o sujeito ele é indicado do ministro, ele pega as ideias, aquelas ideias ideais dentro da concepção dele. Vamos fazer tal coisa com a Previdência, vamos fazer tal coisa com o SESI Senai. Pega o SESI Senai. Diz que ia acabar com esse gasto do SESI Senai, você pega o Globo Online, aí o maior anunciante do Globo Online é o Sesc Senai, lá do Rio de Janeiro, aí, que aliás é dirigido por o interventor é um sujeito do Ceará, que tinha uma série imensa de artigos no G1 denunciando ele, quando ele conseguiu intervir na Federação lá no Sesc Senac do Rio de Janeiro, jogou publicidade direta, 4, 5 anúncios daqueles enormes de página aí, nas edições diárias aí do Globo Online, daí desapareceu. Então, digamos, essa falta de discernimento aqui faz com que dentro os fatores de controle dos abusos fiquem muito contidos. Então, o Supremo aí, você pega os abusos, essa juíza que fez questão de mostrar autoridade sobre Lula, essas demonstrações de musculatura, sabe, é tudo valentão. É tudo valentão. Né? Você tem hoje o advento dos valentões. Dentro de uma sociedade civilizada, quem é que tinha status? Os intelectuais, os ricos sempre tiveram status. Você tem os músicos, os humanistas. Você vai numa cidade, você tem lá do interior, você tem aqueles valentões motoqueiros lá que impressionam só o pessoal de baixo escalão intelectual. Mas quem tem repercussão são os sujeitos que pensam mais. Hoje, tudo isso virou. Então, o que vale é você mostrar musculatura, que nem a juíza fez questão de mostrar que ela manda. Um absurdo danado. Né? Em todos os locais você tem a troca da sofisticação dos valores e dos princípios pela musculatura. E a musculatura pode ser uma pancada que você dá no casal gay lá, ou pode ser a afirmação absurda que você faz numa rede social. E quem que são os agentes aí da modernidade para segurar a peteca? Os jornais que ficaram esses anos todos, uma parte, eu digo a parte que conta, que formava opinião, porque uma parte da mídia hoje já caiu de cabeça aí no apoio
ao Bolsonaro com os acenos aí da publicidade oficial. Mas, em suma, o preço que nós temos aí dessa avacalhação da informação, que é, repito, precedeu as redes sociais, é que você tem hoje um país em que todas essas barbaridades, no plano das discussões de ideias, ganham força. Qualquer absurdo que você fale hoje é guerra de narrativa. Qualquer absurdo. Eu posso mentir despoderadamente. Todo aquele processo que você tem de avaliação de informações, pegar os demais fatos, o histórico da pessoa, as declarações anteriores das pessoas, não vale mais. O que vale tem o que foi escrito nas últimas 24 horas. Né? Infelizmente, a imprensa tenta agora, de algum modo, recuperar essa credibilidade perdida, mas foram muitos anos de dissipação, de demonstração de poder, de usar a influência midiática para promover badernas, manifestações, derrubar presidentes, e hoje nós temos isso em um país em que o mercado de opinião está à mercê de qualquer cultivador de teorias de disco voador.